Vamos continuar aqui os nossos estudos, né? Eu espero que você tenha assistido o vídeo de apoio que eu coloquei lá na plataforma sobre a água. É um tema muito bom, interessante e simples, porque é o do conhecimento de todos. Aí aqui vamos iniciar. Observe a história em quadrinhos abaixo, né? A gotinha inicia aqui, toda feliz, ela vai entristecendo e acaba chorando. Observe que nesse espaço abaixo, nós temos aqui, ó. Vamos ler, né? No início ela fala lá que a água é fundamental para o ser humano, depois ela fala que infelizmente a OMS indica que crianças morrem, 8,5 milhões de crianças morrem por ano por causa da água poluída. E por último ela diz, isso é pela falta de água tratada e esgotos. Então aqui, por que ela fala isso? Se vocês observar na segunda imagem, nós temos aqui um esgoto caindo dentro de um rio. Percebemos que é um rio por causa desse espacinho que sobrou aqui, que está ainda no tom azul. As demais, por que será que essa água está assim, dessa cor aqui, ó, contaminada? Essa cor feia, essa cor turva, quer dizer, que é claro que a gente já sabe que está contaminada, não é isso? Aí, uma das gotinhas, vendo elas subindo aqui, com com os olhinhos marcados como X, não é isso? E essa argola, que eu não sei bem o nome, em cima, mas que nos remete a lembrar de morte, tipo assim, que geralmente os anjos usam, né? A gente vê muita imagem assim. Aí uma gotinha pergunta, evaporaram desesperadas. Por quê? Que ela perguntou, porque os rios, eles evaporam, as águas evaporam, não é isso? São as águas dos rios que evaporam e formam as nuvens que depois chovem, as nuvens que formam as chuvas. Então ela perguntou, evaporaram? Evaporaram? Aí a outra vai e diz, não, morreram mesmo. Ué, e por quê o que o rio morreu? Né? Então, o rio morre porque o ser humano destrói, joga lixo, joga esgoto. E ele morre literalmente. Ele vai permanecer ali, porém vai ser uma água contaminada, que não vai servir para mais nada. E ela vai ter outra substância, não vai ser mais só H2O, não é isso? Que é hidrogênio, oxigênio. E, e no final das contas, não é, nem peixes nem animais nenhum vão sobreviver com essa água poluída. Então aí, no pontinho, vocês vão falar aqui, ó. Qual problema relacionado à água é abordado na história? Como podemos evitá-lo? E aí, aqui em Marabá, você já viu algum lugar, algum rio sendo poluído? Você já viu essa cena de desrespeito, de esgoto sendo derramado dentro do rio? E aí, me conta. Responda aí, iniciando a resposta com letra inicial maiúscula, não esquece, tá? Segundo, a imagem ao lado mostra um tipo de vegetação encontrada nas margens dos rios. Observe-a e responda as questões. Letra A. Qual é o nome desse tipo de vegetação? Então, a gente até já estudou ela, tá? Então, pensa aí qual é o nome desse tipo de vegetação que fica bem assim nas proximidades do rio. E B, qual a importância da preservação dessa vegetação? Ou seja, qual a importância de preservar toda essa vegetação aí? Entendeu? Por que que ela não pode ser desmatada? Podemos prosseguir. Gente, lembrando, qualquer dúvida, você pode estar diretamente comigo, tirando suas dúvidas. Aí aqui, para aprender como vivem as populações ribeirinhas. Eu acredito que muitos de vocês já tenham visto cenas como essa, porque é uma imagem típica da região norte, né? A gente vê muito, região norte, Pará, Amazonas, por aí vai. Então, aqui nós temos ribeirinhos, né? E o que são ribeirinhos? São pessoas que moram em palafitas, que são casas construídas, igual essa aqui, conforme você está vendo, na beira do rio, ribeirinhos, tá perto do rio, entendeu? Vamos continuar aqui.
não é? Então, o que que acontece? As pessoas moram na beira do rio, como o próprio nome fala, ribeirinhas, e elas já têm que construir a casa com essa estrutura de quando o rio subir, ela não ser atingida. Quer dizer, muitas pessoas, né? Aqui a gente vê muitas pessoas que construíram casas no percurso do rio e quando o rio sobe, infelizmente, né? Essas pessoas têm as suas casas tomadas pelas águas. O rio, vamos ler essa parte aqui, ó, o terceiro parágrafo. O segundo, o primeiro é só pergunta. Segundo parágrafo. O rio influencia muito na vida dos ribeirinhos, que através dele se locomovem utilizando barcos. Além da pesca, eles também vivem da agricultura e da criação de animais. Então, aqui temos, ó, as palafitas são construídas sobre estacas de madeira para evitar que as casas sejam alagadas durante o período de cheia dos rios, como nessa casa no Rio Amazonas, em Almeririm, no Pará. Essa imagem é do ano de 2017. E aqui embaixo nós temos os ribeirinhos utilizam as embarcações para diversos fins. Um deles é a venda de produtos na margem. Um deles é a venda de produto. Na margem, podes observar um homem vendendo frutas em Iranduba, no Amazonas, tá? No ano 2015. Então, vamos seguir para a próxima página. Alguma dúvida? Eu acredito que isso aqui é bem real, é algo bem real do nosso cotidiano. Eu acredito que todos já tenham se deparado com algumas dessas cenas. Na próxima página, gotinhas de saber. Ribeirinhos na Amazônia viajam mais de 3 horas de barco para ir à escola. Então, aqui é referente ao transporte escolar, não é? Eu já vi uma embarcação dessa daqui e achei bem interessante. Tem aí, ó, barco escolar utilizado para o transporte de crianças em Manaus, Amazonas. Então, eu quero que, por favor, você leia esses textos, porque para que a tia não se prolongue, né? Então, assim, é uma questão só de ler e compreender. E a leitura vocês cada vez mais têm que melhorar, então aproveite essa oportunidade de estar melhorando a sua leitura, tá bom? Vamos para a próxima página. Aqui. Por que as casas dos ribeirinhos são construídas sobre estacas de madeira? Então, vamos lá. Pense e me envia. Resolve aqui e me envia as imagens. Lembrando, início de resposta com letra maiúscula. Sempre leia suas questões para ver se não está faltando nenhuma palavra para ficar coerente. Analisar se nas palavras não falta nenhuma letrinha, tudo bem? Segundo, qual a principal atividade econômica da população ribeirinha? Então, qual é a principal? A gente acabou de ler. Terceiro, utilize os códigos e descubra um dos problemas que ocorrem na natureza e é enfrentado pela população ribeirinha. Então, aqui, como é que você vai descobrir? Para cada desenho, nós temos uma letra. A gotinha é o quê? É uma letrinha A com o tio. A flor vai ser o quê? Vai ser a letra D. Então, descubra qual é o código e então você vai decifrar essas 3 palavras aqui. 4. De acordo com o texto, quais dificuldades as crianças ribeirinhas encontram para chegar à escola? Então, vocês vão precisar de ler, fazer a leitura desse texto aqui para poder estar resolvendo as questões da página seguinte, tudo bem? Então, vamos continuar para praticar. Agora é com você. Primeiro, observe as imagens abaixo. Qual delas apresenta uma atitude correta? Qual delas não deve ser realizada? Explique por quê. Gente, eu tenho 2 perguntas e uma explicação aqui, ó. A primeira pergunta, qual delas apresenta a atitude correta? Tá vendo? Depois, qual delas não deve ser realizada? E vai explicar por quê. Aqui no segundo, dê um exemplo de como os rios influenciam na vida das populações ribeirinhas.
É só interpretação aqui. Vamos testar. A maior parte da água no nosso planeta está localizada onde, gente? Nos rios, no oceano, no subsolo, nos lagos. Só lembrando, isso aqui tinha naquele vídeo de apoio que eu coloquei lá no YouTube, ou lá na plataforma, perdão. Um vídeo do YouTube que eu achei interessante e compartilhei com vocês, tá? Se for o caso, vai lá, assiste novamente. Você pode estar refazendo as aulas, assistindo, porque isso vai tirar suas dúvidas. Sempre é interessante que você assista mais de que uma vez, tá? Segundo, nos diferentes usos da água, a atividade que mais consome esse recurso é, a gente até já respondeu essa questão aqui, a pesca, irrigação, higiene pessoal e indústria. Então, para concluir, aqui nós temos o que nós estudamos no módulo 4. Você estudou a maior parte da água do planeta, terra encontra-se nos oceanos e mares, é salgada e imprópria para o consumo humano. Apenas uma pequena parte da água existente em nosso planeta está disponível para o consumo humano em rios, lagos ou subsolo. A água dos rios é utilizada para gerar energia, irrigar plantações, abastecer a população e transportar pessoas e mercadorias. População ribeirinha é aquela que vive na beira dos rios, geralmente em casas de palafitas, utiliza principalmente barcos para se locomover e tem na pesca a sua principal fonte de renda. Quinto tópico, o lixo e o esgoto produzido pelos seres humanos e pelas atividades econômicas são entre as principais causas da poluição das águas. Estão, no caso, não é isso? O lixo e o esgoto, o que mais polui. E o último, para preservar a água, é preciso combater a poluição, o desmatamento e o desperdício. Então, aqui nós temos a conclusão de geografia. Na próxima página é aquela atividade interdisciplinar. Ou seja, nós temos aqui para conectar, nós temos língua portuguesa conectada lá em geografia. Lenda das cataratas. Então, lenda é uma história, é um gênero textual, como vocês já sabem, não é? Então, lenda é uma história popular, fantasiosa, popular, criada para explicar a origem de algo que existe na Terra. Ela costuma ser transmitida oralmente dos mais velhos para os mais jovens. Você conhece alguma lenda? Leia o título da lenda e observe a imagem, como você imagina que será essa história. Então, aqui nós temos uma imagem e vamos ler o título. Lenda das Cataratas. E aí, dá para imaginar alguma coisa já? Analisando esses olhos aqui, analisando esse pessoal caindo. E aí, o que é que dá para imaginar? Está curioso, não está? Também estou. Então, aqui você vai fazer a leitura desse texto, tá bom? Aqui, fenda. No texto temos a palavra fenda, que tem uma explicação, é rachaduras, abertura estreita. E na próxima página, explore a história como você havia imaginado. Comente com o professor e os colegas. E aí, me envia, me conta. Você realmente acreditava que a história fosse da forma que aconteceu, apenas analisando aquela imagem? Segundo, os caingangues são um povo indígena brasileiro. Na lenda, aparecem outros nomes indígenas. Identifique-os e diga a quem se refere. Perdão, desculpa aqui. Então, você vai lá ver quais são esses outros povos e vai dizer a quem se refere, tá? Diga quem são esses outros povos que aparecem nessa lenda. O que a lenda explica? 4. Qual é a origem das cataratas de acordo com o texto? Então, isso aqui são todas as interpretações que vocês vão ter que estar fazendo. Quinto, ou amplie. Quinto, leia abaixo a explicação geográfica para a formação das cataratas do Iguaçu e depois responda. Então, você vai ler esse trechinho aí, ó. As cataratas
se formaram há milhões de anos, a partir de uma fenda que se abriu no terreno por causa de atividades vulcânicas. Vulcânicas vem de vulcões. Letra A. De acordo com o texto acima, as cataratas são elementos naturais ou culturais da paisagem? Por quê? Então, cultural e natural. Então, a gente já estudou isso também agora nesse caderno 1. Só lembrando, cultural é uma coisa que é feito pelo homem, da cultura humana, como construções, plantações. E natural é o que vem da natureza, não é? Ou seja, é algo que o homem não tocou, entendeu? É algo que, vamos dizer, foi Deus que fez. Pronto. Essa é a explicação. E letra A, de acordo com... Você vai responder, né? Perante o que eu expliquei, você vai responder a letra A, natural ou cultural. B. Existem semelhanças entre as duas explicações sobre a formação das cataratas do Iguaçu? Converse com os colegas. Então, no texto nós temos uma explicação e aqui nós temos outra. E aí, tem semelhança nessa explicação? Então tá. Então, analisa aí. Vamos focar nos estudos, responda as questões, que até hoje vai passar o dia todinho só que tentando corrigir as atividades, tá bom? Um bom dia e fica com Deus.